No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez, e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da ABS Renovação. Para quem não conhece o projeto ABS Renovação, hoje eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês, mas basicamente esse projeto foi criado em 2023. Ele surgiu com o intuito de se tornar o ABS de amanhã, né? A ABS, para quem não sabe, é uma entidade sem fins lucrativos. Ela reúne hoje engenheiros de estruturas e tem como principal objetivo fazer com que o mercado da construção ele reconheça o valor do projeto estrutural, tentando entender as necessidades dos nossos clientes e buscando retornos justos pelos nossos serviços prestados pelos engenheiros de estruturas. Nós que somos do grupo da ABS Renovação, a gente está disposto a trazer novas ideias, né? Claro que sempre alinhadas com os objetivos da ABS, para a gente formar uma nova geração. E a gente também acredita na importância da renovação constante dos profissionais, inclusive da nossa entidade, né? Para que ela se mantenha sempre atuante e capaz de enfrentar os desafios do nosso setor. Além disso, também a gente destaca a importância do envolvimento e networking de jovens profissionais com os engenheiros mais experientes e interação que promove a troca de conhecimentos e experiências, enriquecendo a formação dos novos membros e fortalecendo a comunidade da engenharia estrutural. Falando um pouco sobre a nossa equipe, hoje basicamente a gente é composto por jovens profissionais e estudantes. A maioria das pessoas que estão na ABS Renovação, elas trabalham na parte de projeto estrutural ou que têm interesse de seguir nessa área. Aqui a gente mostra para vocês algumas das ações que a gente já realizou. A gente participou da Semana de Engenharia da USP de São Carlos, palestra do IFMG, o Hackathon do Mackenzie 2024, vai ter o Hackathon 2025 também, que a gente vai estar atuando, eventos e reuniões da ABS, entre outras coisas, como, por exemplo, essa série de palestras que a gente fez, a importância das normas, a palestra de hoje que a gente está trazendo aí com a Andrea, e a gente está tentando trazer coisas novas para vocês, sempre voltado para o conhecimento. Hoje a palestra que nós trazemos o tema consiste no cenário brasileiro da normalização de sistemas construtivos em situação de incêndio. Hoje quem vai estar apresentando para vocês, ela é a Andrea Fanton. Para quem não conhece, a Andrea, ela é graduada em Engenharia Civil com ênfase em Gestão de Projetos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp aqui em São Paulo. Ela também é especialista em mestre e doutoranda em estruturas, também pela Unicamp, e ela também participou de um período sanduíche do doutorado. A linha de pesquisa dela, esse doutorado dela foi no exterior, tá? Foi no Reino Unido, e
a linha de pesquisa dela é voltada para análise de estrutura de concreto em situações de incêndio. Ela é projetista de estrutura e sócia da LAF, Engenharia. Ela é docente em cursos de pós-graduação em Engenharia Civil. A partir de agora, eu vou passar a palavra para a Andréia. Andréia, muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso. Obrigado por dispor o seu tempo e boa palestra. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Pode me chamar qualquer problema técnico, tá bom? Joia. Primeiramente, muito obrigada, Yara, pelo convite. Obrigada a toda a ABS pela organização aqui dessa palestra e pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do conhecimento aqui com todos que estão presentes e também com os que vão assistir a gravação futura que ficará disponível também para vocês. Então, novamente, boa noite, todo mundo que está aqui. Fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento da palestra, se surgir dúvida, quiserem fazer perguntas. Sou super aberta a pausar e a gente conversa, ou se quiser aguardar até o final, fica a critério de vocês. Mas tendo dúvidas, tem a opçãozinha no Zoom de levantar a mão. Só peço, Yara, que se surgir alguma coisa no chat, você me mostre, porque às vezes eu tô Sim, falando Avido. e fico acompanhando Tranquilo. o chat, tá? Eu fico aqui e eu te aciono e aí eu te passo a dúvida. Pode ficar tranquilo. Perfeito, maravilha. Eu vou deixar ele na segunda tela, mas mesmo assim, às vezes eu não consigo acompanhar direito com a projeção, tá? Deixa eu colocar o compartilhamento já de tela aqui com vocês. Tela 2. Só organizar o chat com a outra tela e os participantes. Bom, pessoal, então vamos lá. A minha apresentação aqui para vocês trará o cenário brasileiro da normalização de sistemas construtivos em situação de incêndio. A Yara já me apresentou. Meu nome é Andréia. Eu realizo pesquisa na área de segurança contra incêndio e incêndio e estruturas. Minha pesquisa ela é mais focada na parte de estruturas de concreto, especificamente em lajes lisas. Então, eu analiso o comportamento de punção em lajes lisas em situação de incêndio. Meu período sanduíche foi na Ulster University, em Belfast, no Reino Unido. Lá também fiz pesquisa nesta área de punção e combinado com situação de incêndio, análises numéricas. Também realizo projetos de estruturas na empresa a qual eu sou sócia, LAV Engenharia, e sou professora na área de estruturas também, agora atuando na especialização da Unicamp. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho a respeito de como funciona uma normalização. Nós sabemos que existem normas, não somente brasileiras, mas normas também internacionais, que regem a forma como a gente está projetando estruturas. Então, se a gente vai, não somente estruturas, mas nos sistemas construtivos como um todo. Se a gente for pensar numa situação de incêndio, quais são as frentes que a gente precisa entender numa análise para entender como é que o projeto vai caminhar, o que a gente precisa ter por trás? Um dos primeiros pontos que a gente tem na hora de pensar numa normalização é entender o que seria a proteção do nosso sistema construtivo. Então, a normalização ela vai existir, ela é fundamental de uma forma que a gente estabeleça critérios de segurança para essas construções. Então, a gente está ali prevenindo danos para essas construções e, principalmente, a gente pensa em salvar vidas. Então, essas normalizações, elas existem neste sentido de proteção. Pensando na prevenção, a prevenção, o que ela é? Ela é esse conjunto de medidas que vai evitar que aconteçam acidentes, que aconteçam os chamados sinistros. Ou, caso eles aconteçam, que a gente consiga manter isso sob controle, de forma que um incêndio, né, o sinistro, ele não se propague, e de forma também a facilitar este combate. Pensando no combate, o combate é aquilo que se inicia quando não conseguimos evitar o surgimento do incêndio. Então, se o incêndio ele já existe, já aconteceu, o que a gente precisa fazer é atuar no combate. Então, tudo isso a gente vai ter normalizações de forma a garantir a melhor atuação no seu sistema construtivo. Nós temos, antes das normas, também que entender que existem leis e diretrizes. Então, existem várias frentes, e para isso existe uma hierarquia de atuação entre leis,
normas e o que a gente chama de instrução técnica, que é do Corpo de Bombeiros. No âmbito de leis e diretrizes, a gente traz aqui que o cumprimento é essencial de forma a evitar multas e penalidades. As leis, elas sempre têm ali por trás as multas quando não são cumpridas. E, principalmente, as leis existem para garantir a segurança e o bem-estar dos ocupantes dessa edificação. Além também de pensar no que a gente tem de patrimônio na edificação, que a gente também salva não somente vidas, mas o patrimônio em si. E as normas, elas são normas específicas, elas garantem que os materiais e métodos que estão sendo utilizados ofereçam proteção adequada em situação de emergência, principalmente no que a gente está falando aqui, dos incêndios. E por fim, a gente tem também, por fim, mas não menos importante, o Corpo de Bombeiros, onde cada estado brasileiro vai ter ali as suas instruções técnicas, de forma a estabelecer os requisitos adicionais na segurança contra incêndio. Então, muitas das vezes, as instruções técnicas, elas são, inclusive, mais atualizadas, no sentido de serem mais recentes do que as normas, porque a atualização dessas instruções, a gente chama de ITs, a atualização dessas ITs, ela é mais rápida, normalmente anual. E a gente vai ver que as normas, elas sofrem revisões numa periodicidade um pouquinho mais extensa. Então, demora-se mais para ter atualizações das normas, por isso as ITs são sempre mais condizentes com a realidade no sentido de tempo. Então, vamos lá. Quais são as principais normas brasileiras pensando em segurança contra incêndio em sistemas construtivos? Vamos começar ali pela NBR 9077, que é a norma de saídas de emergência em edifícios. Então, a gente está pensando ali no dimensionamento das saídas de emergência, na localização delas, a sinalização e a iluminação. Então, existe uma norma específica pensando-se aqui em saídas de emergência. Além disso, a gente tem que pensar nos sistemas de iluminação de emergência. Para que servem esses sistemas de iluminação? Eles existem para orientar e facilitar a evacuação em caso de uma falta de energia elétrica no meio do sinistro. Então, para isso, existem esses sistemas e eles são normatizados pela NBR 10898. Também nós temos a norma que rege os sistemas de proteção por extintores de incêndio. Então, sim, os extintores também possuem uma norma que está regindo como eles devem estar dispostos e quais serão os extintores utilizados para cada tipo de edificação. Também temos para sistemas de hidrantes e mangotinhos no combate a incêndio. Então, a gente vai pensar não somente no material, mas também na manutenção e inspeção desses equipamentos. Temos a norma de sistema de detecção e alarmes de incêndio, que é a 9441, além de diversas outras normas. Se a gente for sentar aqui e conversar sobre todas as normas, existem diversas. São inúmeras normas que estão por trás da segurança contra incêndio. Trouxe aqui uma ilustração de algumas das normas antes da gente entrar realmente no tópico de normas focadas nas estruturas e sistemas construtivos. Então, além delas, a gente tem essas demais normas também que existem, pensando aqui numa situação de incêndio. Se a gente está pensando em incêndio, a gente precisa entender sobre o cenário brasileiro de incêndios que aconteceram no passado. Então, grandes incêndios que, infelizmente, aconteceram no Brasil e que, através deles, foram sendo moldadas as normas como nós temos hoje. O que acontece? Quando a gente está desenvolvendo normas, quando a gente desenvolve as diretrizes que existem de projeto, a gente toma como estudo de caso os incêndios que já aconteceram. Um incêndio bastante significante no cenário brasileiro é o incêndio do Gran Circus, um circo que existiu em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesse incêndio, o circo ele estava tendo uma apresentação, tinha-se a lona de cobertura da estrutura do circo, e não se sabe exatamente qual foi o motivo pelo qual o incêndio se iniciou, mas tem-se que foi um dos funcionários que havia sido demitido e numa situação ali de revolta, de querer se vingar do dono do circo, ele acabou ateando fogo nessa lona, e a lona pegando fogo caiu sobre a plateia, obviamente, ali do circo
consistia de muitas crianças, então, dos 503 mortos no acidente do Gran Circo, 70% eram crianças. Então, foi uma tragédia bastante grande que aconteceu em 1961, no Rio de Janeiro. Outro incêndio que aconteceu no Brasil foi o incêndio do edifício Andraus, em 72, lá em São Paulo, com 16 mortos e 330 feridos. Outro incêndio também em São Paulo, bastante apresentado quando se fala em situação de incêndio, é o incêndio do edifício Joelma, em 74, com 187 mortos. Esses incêndios nos edifícios de São Paulo, notem que nesse do edifício Joelma, por exemplo, as escadas do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate das pessoas, dos habitantes da edificação, elas não atingiam pavimentos altos. Então, o resgate foi muito dificultado nessa situação. Então, vejam a importância de você ter um sistema de resgate aqui realmente eficiente, ó, mesmo o jato do Corpo de Bombeiros para combater as chamas não atingia os pavimentos superiores, o que fez com que o fogo se alastrasse de uma forma mais rápida e mais drástica, atingindo toda a edificação. E as pessoas que estavam nos pavimentos mais altos, vendo essa situação de a caixa de escada estava dominada por fogo, então não conseguiam acessar a caixa de escadas, elas acabavam se sentindo uma situação de ver que a única opção de fuga delas era se jogar da fachada. Então, muitas das mortes, não somente pelo incêndio em si, né, dos corpos que se queimaram no incêndio, mas muitas mortes também porque as pessoas se jogavam das janelas, numa situação de estou preso no meu pavimento, não tem para onde eu fugir, atrás tem chama, elas se jogavam das janelas. Outro grande acidente que aconteceu em São Paulo, com 17 mortos, foi do edifício Grande Avenida, em 1981. Aqui também tivemos casos das pessoas se jogarem das janelas pela situação na qual se encontravam dentro da edificação. Uma tragédia um pouco mais recente, que talvez seja de conhecimento de todos aqui nessa reunião, por ser mais recente e por ter um documentário recente também na Netflix disponível, foi o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Nesse incêndio, tivemos 242 mortos, um número gigantesco de feridos, mais de 600. Dentro da Boate Kiss foi feito uso de pirotecnia, atingiu o teto da boate, ali se alastraram diversos problemas, desde os gases que foram liberados, as saídas de emergência da boate que não eram suficientes e as que existiam estavam bloqueadas, além de, nessa situação de estava tudo muito escuro, as pessoas que trabalhavam na boate não estavam entendendo o que estava acontecendo, os seguranças bloqueando a saída, porque as pessoas estavam ali tentando fugir numa situação, eles não entenderam o que estava acontecendo, somente acharam que as pessoas estavam fugindo sem pagar contas, bloquearam a saída dos jovens de dentro dessa boate, o que agravou ainda mais a situação. Então, a Boate Kiss aqui, uma gigantesca tragédia, e após o incêndio da Boate Kiss, diversas normativas foram surgindo, então, diretrizes de normas e leis surgiram após o acidente da Boate Kiss. E também podemos citar, em São Paulo, novamente, que o incêndio em 2018 do edifício Wilton Paes de Almeida, uma tragédia gigantesca que aconteceu ali em São Paulo. Existem já os relatórios de perícia do pós-incêndio dessa edificação. Então, a partir do edifício aqui, do estudo de caso do Wilton Paes de Almeida, surgiram também outras diretrizes de norma. Então, esses casos de acidentes, eles acabam sendo casos de estudo, fornecendo material para a definição das normas e leis. Tá? Então, esses acidentes, grandes acidentes em São Paulo, no Brasil, posso citar diversos outros acidentes aqui também que aconteceram no Brasil e também internacionalmente, uma quantidade gigantesca de acidentes de incêndio que poderiam ter sido evitados se tivessem sido cumpridas as normativas, as leis e, enfim, grandes tragédias que acontecem pelo não cumprimento ou por não conhecimento de normas que existem. Pensando, então, na proteção contra incêndio,
entendendo aqui o que a gente tem que fazer para proteger uma estrutura, uma edificação contra incêndio. Primeiro ponto, quando a gente tem uma situação de incêndio, é detectá-lo. Então, se o incêndio começou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar. Onde que esse incêndio começou? Onde que ele está? Então, faz parte da detecção os dispositivos e sistemas que estão identificando a presença desse incêndio. Por que que existe, então, a detecção? O objetivo dela é alertar as pessoas e iniciar o combate o mais rápido possível. Quanto antes a gente iniciar o combate desse incêndio, melhores serão os resultados disso. A gente não vai deixar o incêndio se propagar e vamos salvar vidas e patrimônio. Então, feita a detecção, o ponto seguinte é a contenção desse incêndio. Se o incêndio já se iniciou, a gente precisa contê-lo. Então, a contenção é uma estratégia de impedir que as chamas se espalhem pela edificação. E, por fim, a gente fez a detecção, conteve o incêndio, por fim, a gente precisa extingui-lo. Então, a extinção é um processo que visa controlar e apagar o fogo, removendo um ou mais dos elementos que estão compondo esse incêndio. A extinção ela acontece de algumas formas, ela pode ser através de resfriamento, através de abafamento, através de isolamento, ou pode ser uma extinção química. Então, existem algumas formas de extinção de incêndio, esses 3 tópicos formando o que a gente chama de triângulo de proteção contra incêndio. Pensando agora aqui na área de projetos, da área de engenharia civil, o que a gente tem de normas brasileiras que existem na hora da gente fazer um projeto? A primeira delas é a 14432. Se vocês repararem, ela é uma norma um pouquinho mais antiga. Ela é a norma de exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações. O que acontece? A 432 ela está regindo todos os elementos construtivos. Então, quando a gente não tem uma norma específica para o sistema construtivo que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, vou citar aqui que a gente tem a norma de concreto e a norma para estruturas de aço em situação de incêndio. Mas nós não temos uma norma brasileira ainda para estruturas de madeira, sistema construtivo em madeira. Então, a gente utiliza a 14432. Então, essa norma ela estabelece condições a serem atendidas por elementos estruturais e de compartimentação, integrando os edifícios, para que em situação de incêndio seja evitado o colapso estrutural. Aqui mais dentro da minha área, a gente tem a 15.200, recentemente revisada. Então, a revisão da 15.200 saiu ano passado, em 2024. Mais à frente eu vou apresentar para vocês mais ou menos como foi o cronograma dessa revisão e como funciona uma revisão de norma. Então, a 15.200 é a norma de projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Obviamente, ela traz critérios de projeto para estruturas de concreto, de forma a demonstrar ali o atendimento conforme requisitos de resistência ao fogo. E a 14323, que é a norma de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio, que foi revisada em 2013. A 14323, ela traz ali com base na 8800 e na 14762. Pensando, então, na 15.200, que é a norma de estruturas de concreto em situação de incêndio, aqui mais dentro do meu panorama, que é o que eu trabalho, né, na área de estruturas de concreto, como que a gente faz uma norma brasileira? A de concreto, aqui a 15.200, de estruturas de concreto em situação de incêndio, ela é totalmente baseada no Eurocode. Então, a gente toma por base o Eurocode, aqui o Eurocode 2, Design of Concrete Structures, e com o espelho no Eurocode, então a normativa europeia, a gente traz para a realidade brasileira, claro que pensando nos materiais que nós temos aqui no Brasil, os nossos agregados são diferentes do concreto, então a gente traz para a realidade brasileira, tendo como base, claro, o Eurocode, e aí algumas coisas são alteradas. A primeira versão, primeira publicação da 15.200 foi em 2004, tendo ali uma revisão em 2012. Então, vejam como a lacuna entre uma norma estar disponível e ela ser revisada, às vezes é muito grande, o período de tempo ali. Então, de 2004 a 2012, essa norma ficou sem uma revisão, sem uma atualização. Então, esse é um dos problemas, uma das travas de uma norma ABNT, é esse tempo que leva para se ter uma revisão. A gente tinha até 2022 a versão de 2012, né, revisada, então já com 10 anos sem revisão. Em 2022, nós demos início à comissão de estudos,
tá? Da qual eu fiz parte, de revisão da norma. Então, dentro de uma comissão de estudos, o que a gente faz? Na comissão de estudos, a gente pega o texto normativo disponível, então a gente tinha o texto da revisão de 2012, e dentro do grupo a gente recebe sugestões dos profissionais da área de pontos que sejam necessários serem revisados, atualizados, trazidos mais para a realidade brasileira, através de pesquisas. Então, as pesquisas que são feitas em universidades ou até pesquisas particulares, questões de trabalho, etc., a gente recebe essas sugestões, discute nos grupos de estudo, a gente tem ali reuniões dessa comissão de estudos, antes de entrar para o âmbito da ABNT mesmo, onde a gente já transforma no comitê. Então, antes do comitê, a gente tem a comissão de estudos, e ali a gente vai discutindo, entende se é realmente condizente com o cenário brasileiro atual ou não, e vai se desenvolvendo o texto para um projeto de revisão, que foi o que começou em 2023, em maio de 2023, onde a gente teve a aprovação ali do projeto de revisão da 15200. Então, com esse projeto de revisão, a gente envia o texto para a ABNT, para que esse projeto de revisão esteja disponível para uma consulta pública, e em consulta pública é decidido, então, a publicação final da revisão, a qual aqui a gente teve início ali dos estudos em 2022, em janeiro, para só em 2024 a gente ter a publicação da revisão. Então, vejam como que é demorado esse processo, obviamente, porque a gente precisa receber essas sugestões, analisar, estudá-las, ver se realmente está correto a solicitação, para depois entrar, sim, com uma solicitação de atualização. Aqui trazendo para vocês o panorama de como funciona essa revisão de norma. Tá? Então, não somente funciona assim para 15200. Ela funciona, esse processo funciona da mesma forma para as demais normas, a BNT, agentes ali de processos de projeto, ou para as demais também de outras áreas. Então, existem assim os comitês, os grupos de estudo, onde faz essa discussão, para depois a gente ter as publicações finais das revisões de norma. Tá? Então, lembrando aqui, trouxe o cenário da 15200. Então, o que alterou na 15.200? Aqui de 2012 para 2024. Quais foram aqui os tópicos que a gente teve de atualização nessa norma de estruturas de concreto em situação de incêndio? Pensando nas terminologias, ali no primeiro ponto, na 15.200, a gente tinha ali na parte das análises, a gente tinha que a estrutura precisava garantir suporte, estanqueidade e isolamento térmico. E a gente também tinha uma expressão bastante comum que ainda é utilizada, mas não é mais parte da norma trazer essa nomenclatura, que é a expressão corta-fogo. A expressão corta-fogo, ela unia a estanqueidade com o isolamento térmico. Então, quando a gente tinha um elemento ou uma estrutura que garantisse estanqueidade e isolamento térmico, nós tínhamos uma estrutura ou elemento que era com função corta-fogo. Quando a gente falava ali porta corta-fogo, o que é uma porta corta-fogo? Uma parede corta-fogo. Uma parede ou uma porta corta-fogo é aquela que garante estanqueidade e isolamento térmico. Isso era até a norma de 2012. Na versão 2024 revisada, nós tivemos algumas alterações aqui de nomenclatura. Por trás é o mesmo conceito, mas foram alteradas as nomenclaturas. Suporte passou a ser denominado capacidade resistente, ficou um pouco mais semelhante com o Eurocode. Estanqueidade passou a ser integridade e isolamento térmico passou a ser isolação térmica. Quando a gente olha no Eurocode, na norma europeia, o que nós temos? A gente tem o R, o E e o I. Tá? Isso é trazido do Eurocode. Tá? E a combinação aqui também. Quando a gente tem uma estrutura com capacidade resistente com integridade, a gente tem uma estrutura RE. A gente pode também ter um REA, combinando tudo aqui. Combinando as três condições. E, por fim, nós também tivemos a adição da redução de radiação térmica como uma das características de um elemento ou de uma estrutura. Tá? Como a gente está trazendo aqui da 15200, a gente tem aqui uma estrutura com capacidade resistente, com integridade e garantindo isolação térmica. Não é mais isolamento, agora o termo é isolação térmica. Lembrando aqui,
atualização para a norma de 2024, para a atualização dela. E a expressão corta-fogo deixou de existir, agora a gente simplesmente trata que o elemento ele garante integridade e isolação térmica. Tá? A gente não fala mais que o elemento tem função corta-fogo. Pensando nos termos TRRF e TRF, bastante comuns quando a gente pensa aqui em normativas em situação de incêndio. O TRRF, ele é o tempo requerido de resistência ao fogo. Então, ele é uma questão normativa, então é o que é requerido, não é o tempo realmente de resistência. Então, as normas, elas trazem tanto as normas quanto as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, elas denominam qual vai ser o tempo requerido de resistência ao fogo de um elemento ou de uma estrutura. E não é função da 15200 definir qual é esse TRRF, assim como também não é para definir o tempo de resistência ao fogo da estrutura. Então, o TRF é o tempo que a estrutura realmente resiste. Então, ele é o que é calculado, não é o que é determinado por uma norma ou instrução, tá? Então, como não vem da 15200, isso cabe especialmente aos documentos e regulamentos específicos. Então, se não tiver instrução técnica do Corpo de Bombeiros, isso acaba passando para 14432, a norma de 2001, e a gente tem como base dois termos muito importantes, que é a altura da edificação e a finalidade dela. Então, se a gente está... Isso, Anderson, exatamente. A gente traz aqui a determinação através da IT 08, pensando aqui no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Vem das tabelas da IT 08. Então, se a gente tem a altura da edificação e o uso dela, a gente consegue determinar qual vai ser o tempo requerido de resistência ao fogo. O que acontece? O TRRF ele ainda é muito travado porque a gente tem lá as variações de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, às vezes tem as reduções, só que como ele fica travado nessas ITs ou na 14432, vejam que a 14432 ela é uma norma de 2021. Tem-se a ideia já, assim, de atualização dela, já teve ali um início de trazer e formar um grupo de trabalhos, do qual eu farei parte, da 14432. Então, ela é para todos os sistemas construtivos. Então, notem que as normas, elas, no cenário brasileiro, elas acabam ficando um pouco atrasadas de atualização. Então, a gente acaba partindo para utilizar as ITs do Corpo de Bombeiros. A de São Paulo, que eu utilizo aqui, então a IT 08 do Corpo de Bombeiros. E no anexo A da 15200 de 2024, a gente tem ali descrito qual é o método do tempo equivalente, para trazer essas determinações e a gente conseguir fazer os cálculos ali de comparação entre o tempo requerido mesmo e o tempo que é de resistência ao fogo dessa estrutura. Obviamente, o que a gente precisa garantir é que a estrutura resista mais do que o que é de tempo requerido. Então, se eu tenho uma estrutura que tem um tempo requerido de 60 minutos, eu quero que ela resista mais que isso, para eu não ter a falha da minha estrutura e o colapso. Então, é isso que a gente tem a norma de cálculo de estruturas para garantir que ela seja o mais segura possível para o uso pros usuários dessa edificação. Com relação às propriedades dos materiais, a atualização de 2024 não trouxe nenhuma alteração de propriedade, tá, dos materiais. Foram apenas alguns ajustes de texto, alguns termos que foram atualizados de nomenclatura, só para uma tradução melhor ali do inglês para o português. Tá? Então, não teve nenhuma atualização de questão de propriedades. O anexo B, ele traz um novo diagrama de tensão e deformação de concreto ali, com uma tabela corrigida, para ficar com base no Eurocode, que também foi atualizado. Então, lembrando que a NBR 15200 tem como base o Eurocode, não é com o ACI dos Estados Unidos, é com o Eurocode 2. O método tabular, que é proposto na 15200, aqui a gente conseguiria fazer uma outra apresentação de mais uma hora aqui só para falar sobre método tabular e como que a gente utiliza ele no cálculo de estruturas de concreto em situação de incêndio. Mas o que a gente teve ali de correção na norma, pensando no âmbito de norma?
Foram apenas algumas correções e acréscimo de texto e algumas notas na tabela desse método tabular, porque alguns pontos ainda tinham interpretações que eram... aqui eu trago como equivocada, que eu peguei por base no artigo ao qual esse texto tem base, mas não era exatamente uma interpretação equivocada, mas era uma interpretação dupla dos termos que tinham ali. Não era muito claro. E como a gente utiliza as normas, não somente no lado de trabalho, né, de profissional, mas também as normas são utilizadas nas disciplinas. Então, às vezes a gente está lecionando e durante as aulas os alunos não entendiam, não era muito claro alguns dos termos e algumas especificações que existiam ali nesse método tabular. Então, a atualização foi mais no sentido de deixar isso o mais claro possível. Uma das reuniões, inclusive, de atualização da norma, ficou-se nessa dúvida de realmente a gente precisa deixar muito mastigado o texto ou não. A gente encontrou um equilíbrio ali de como manter esse texto não tão mastigado, porque não é a intenção da norma não é ensinar, não é um texto de aula, não é uma apostila. A norma ela está ali para ser utilizada profissionalmente. Mas alguns termos realmente estavam ali com uma interpretação muito dificultada, então foram atualizados. As tabelas são as mesmas, só tem um melhor suporte textual ali para fazer o uso delas, para o método tabular. Outro ponto que foi atualizado na 15200 foi com relação aos pilares e pilares parede, mas lembrando que a tabela disponível na 15200 só tem consideração de pilares com uma face exposta ao fogo. Então, se a gente está analisando uma estrutura, vamos imaginar um pilar ali, com sua seção com 4 faces, apenas uma face exposta ao fogo é considerada nas tabelas disponíveis da 15200. Por quê? Porque a gente tem um método tabular muito simples, disposto em norma, e se o pilar ele está em outra situação, a gente vai utilizar o método tabular geral, que está no anexo E da norma de concreto em situação de incêndio, ou o método analítico. Outra forma também é utilizar diretamente o Eurocode, que tem disponível outros valores tabulares para mais de uma face exposta ao incêndio. Ou uma análise já mais via elementos finitos, ou com utilização de cálculos ali, de softwares de cálculo para elementos finitos, e fazer, sim, uma análise mais profunda dessa estrutura. Pensando nos métodos de cálculo, aqui somente uma atualização do termo. Na norma de 2012, a gente tinha denominado ali como método simplificado para método de cálculo, e essa nomenclatura foi atualizada para método analítico geral. O método analítico de pilares foi mantido sem nenhuma modificação, aqui é somente uma alteração do termo de método simplificado, a norma atualizada agora para método analítico geral. Tá? Então, somente uma atualização do termo em si. Ok, estávamos falando ali da 15200, que é a norma de estruturas de concreto em situação de incêndio. Porém, pensando nos sistemas construtivos, como que está o cenário brasileiro hoje de normas, né? Nós temos para estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto a 14323, que é uma norma que foi revisada em 2013. Então, a gente já está ali com 12 anos sem atualização dessa norma. Então, ela existe. Então, para o cálculo de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto, nós temos normativa brasileira de forma a auxiliar nesse dimensionamento. Outros elementos aqui, outros sistemas construtivos. Alvenaria estrutural. A norma de alvenaria estrutural, sem pensar na situação de incêndio. A norma ela foi atualizada para cálculo de alvenaria estrutural, agora é a NBR 16868, e ela já foi publicada com as suas 3 primeiras partes. A parte 4 desta norma é a parte que vai tratar a parte de alvenaria estrutural em situação de incêndio. Desde 2018 estão sendo feitos trabalhos nesta área para finalização do texto de alvenaria estrutural em situação de incêndio. Existe a comissão ali de estudo de alvenaria estrutural, através do Comitê CB2,
da BNT, do qual faço parte. Acredito que tenha mais pessoas aqui nesta reunião que faz parte dessa comissão. Começou lá em 2018, quando tivemos um seminário de alvenaria estrutural que foi realizado na Unicamp, aqui em Campinas. Nesse seminário, nós trouxemos professores internacionais da área, que trouxeram o cenário deles lá de fora. Inclusive, o professor Ali Nadjai esteve presente, que foi meu orientador durante o meu período sanduíche. Nesse seminário, nós fizemos análises de estruturas, inclusive ensaios reais aconteceram nesse seminário, na área externa ali da Unicamp. Então, a partir dali, foi se elaborando esse texto da alvenaria estrutural em situação de incêndio para a norma brasileira. Vejam que está desde 2018 caminhando esse texto. Eu acredito que não deva demorar muito mais para ele ser finalizado e publicado, porque a gente já tem o texto final, deve estar ali para finalização e publicação. Mas vejam como isso toma tempo. A gente teve reuniões, aí entrou pandemia, a gente passou para as reuniões elas eram presenciais, divididas entre Campinas e USP São Paulo, sempre ali tendo reuniões ou em Campinas ou em São Paulo do comitê. Aí entrou o período de pandemia, deu uma atrasada nesse andamento do texto, obviamente porque a gente não conseguia fazer ensaios de laboratório, porque precisava se estudar ali os corpos de prova, os prismas, comportamento ali da alvenaria estrutural. Lembrando que a gente tem que ter o cenário brasileiro aqui, a gente tem que entender que a gente vai ter ali os blocos tijolos cerâmicos ou de concreto, com os materiais que estão disponíveis no Brasil, então é diferente do que a gente tem de material na Europa, ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, então tudo isso precisa ser levado em conta na hora de fazer uma normativa brasileira. Então, todos esses estudos foram feitos e ali trazendo pesquisas de doutorado, de alunos de doutorado que fizeram pesquisa na área, trouxeram esses dados aqui para a elaboração da norma. Então, o texto ele está finalizado, acredito que para a divulgação, para a publicação o mais breve possível. Tá? Então, lembrando, desde 2018 a gente está com a comissão aqui, dentro do Comitê Brasileiro CB2, trabalhando bastante para a elaboração da parte 4 da norma de alvenaria estrutural, que será a parte de situação de incêndio. Enquanto essa norma ela não é finalizada, utiliza-se a 14432 de sistemas construtivos ou o Eurocode para dimensionamento de alvenaria estrutural no Brasil. Outros sistemas construtivos que nós temos, estruturas de madeira. Não temos normativa brasileira para estruturas de madeira em situação de incêndio. Então, o que é feito? Utiliza-se a norma de sistemas construtivos, combinada com a norma de dimensionamento de estrutura de madeira em situação ambiente, e faz-se as análises dessa forma e dimensionamento dessa forma. Não existe uma normativa brasileira, o cenário brasileiro atual, 2025, não temos normativa disponível. Paredes de concreto, mesma situação, nós não temos uma norma específica brasileira de paredes de concreto em situação de incêndio. Mesma coisa para pré-moldados, mesma coisa para steel frame e outros sistemas construtivos que possam existir. Então, vejam como tem lacunas no Brasil com relação à disponibilidade de normas específicas. Então, nós temos ali de estrutura de concreto, estruturas de aço e estruturas mistas, e muito em breve teremos de alvenaria estrutural, a primeira norma de alvenaria estrutural em situação de incêndio no Brasil. Os demais sistemas nós não temos, então notem essa lacuna, essa falha, e isso mostra o quão frágil é o dimensionamento de uma estrutura dentro desses sistemas construtivos, pensando num cenário de situação de incêndio. Tá? Então, nestas áreas que faltam pesquisas para gerar material para se ter uma construção de uma norma. Enquanto isso, tem-se como base normas externas ou análises pontuais de cada um desses sistemas. O que eu tinha que apresentar aqui para vocês de cenário das normas brasileiras é isso. Agradeço a todos que estão presentes aqui nessa apresentação. Eu fico disponível a vocês para a gente conversar, para trocar ideia, para vocês trazerem o que vocês têm de dúvidas,
Não sei se vocês já sabiam com relação a como funciona essa elaboração de norma, como que a gente organiza os grupos de trabalho, quem pode participar, quem não pode, como que faz para entrar, quem tiver interesse, se existe já algum outro grupo nessas outras áreas de sistemas construtivos ou não. Então, fico aqui à disposição de vocês para a gente trocar uma ideia. Acho que é legal essa interação aqui, já que durante aqui não tivemos solicitações. Vamos conversar agora no final. Vi que o Anderson colocou aqui. Telhado com usina fotovoltaica tem agora a 17193. Vou até buscar, Anderson, que esta norma eu não tenho. Grande professor Cláudio Vidri presente. Muito obrigada pela presença, professor. E obrigada ali pelos parabéns. Andréia, o professor aí acabou de parabenizar, eu também gostaria de aproveitar esse momento para te parabenizar e agradecer novamente por essa palestra incrível. E eu queria fazer uma pergunta para você, no sentido de, levando em consideração o nosso cenário brasileiro e todas as dificuldades que a gente tem, em questões de estudos, você participa do grupo de estudos que a gente tem aí de normalização. O que que Uhum. você encontrou assim que você fala assim que hoje ainda é o nosso gargalo, que a gente pode tentar melhorar e que a gente consegue ali, porque é algo que a gente tá fora da nossa realidade, mas a gente consegue trazer e aplicar para a nossa vivência. No sentido de gargalo, eu entendo que seja mais questão do tempo que demora para uma norma ser revisada. Isso é uma coisa que trava demais. Não sei se é nesse sentido que foi sua pergunta, mas eu entendo que o que mais trava é o tempo de elaboração do texto e o tempo de análise, ir para consulta pública, para no final a gente ter a revisão. Às vezes, quando a gente já está com a revisão publicada, a gente já tem mais solicitações, que é o que está acontecendo agora com a 15.200. A gente teve a publicação da revisão, mas já temos solicitações de novas atualizações. Então, Sim, até a gente formar o grupo novamente, entrar em pesquisa, conseguir desenvolver um novo texto e entrar para consulta pública para uma nova revisão, aí a gente já vai ter mais coisa. Então, isso acaba sendo um funil muito grande, que e no acaba sentido que atrasando você nisso. acabou de levantar aí para gente, pensando no sentido de pesquisa. Uhum. Dentro do Brasil hoje, a gente está preparado para fazer boas pesquisas ou a gente ainda tem dificuldade? Você consegue citar alguns exemplos, por exemplo, de pesquisas que a gente pode, ou ensaios que a gente consegue trazer para essa área, que a gente consegue aplicar aí? O maior problema no cenário Brasil de pesquisa na área de incêndio, é a disponibilidade de fórmulas. Por quê? Se a gente for pensar, que nem a minha pesquisa ela é na área de lajes em situação de incêndio. Para eu conseguir fazer uma análise de laje prática, experimental, eu preciso de um forno grande, que é horizontal, e o custo disso é muito alto. Então, o que que acontece? Acaba sendo muito difícil a gente conseguir fazer uma pesquisa experimental no Brasil. Questão de fomento de pesquisa ele existe, mas não é algo que seja tão significante quanto é no exterior. Então, isso é bastante falho ainda aqui. Então, a disponibilidade de forno e de área, assim, laboratórios de pesquisa é bastante pouco, tem poucos laboratórios que fazem essas análises. Então, pensando nisso, pensando na área de pesquisa, tem muitos pontos ainda que são pontos disponíveis para pesquisa. Então, por isso que tem bastante coisa sendo feita. Por exemplo, se a gente pensar na parte de alvenaria estrutural, não tem tantas pessoas fazendo pesquisa, tantas pessoas na área, o que acaba sendo uma oportunidade, de novas pesquisas, novos experimentos. Então, surgem ali ideias de mestrado, de doutorado, outros elementos, por exemplo, de madeira e de steel frame, também são pouco pesquisados no Brasil, então acabam sendo oportunidades. Então, é assim que a gente vai lidando com essa área de pesquisa. Não somente na área de pesquisa acadêmica, mas também tem a parte de pesquisa prática, né, de mercado. Então, aí existem os laboratórios particulares, não somente laboratórios de universidades,
Então, tudo isso acaba sendo combinado dentro de uma parte de pesquisa. Entendi. O Anderson levantou um ponto que é uma das coisas que você acabou de falar aí, né? Que a NBR 5410 ela tem 21 anos sem atualização. A gente teve recentemente aí a 6123, se eu não me engano, que ficou muito tempo sem Foi. atualizar. A gente passou agora a 8800 de estrutura metálica, que era de 2008. É um processo. E assim, é uma crítica que a Exato. gente tem, mas a gente tem dificuldade de pessoas para ajudar na elaboração de normas. Não sei se o É, pessoal já sabe aí, mas você trouxe muito bem pontuado também. Todo mundo trabalha voluntariamente, né? Então, exato. Eu acho que eu não é cheguei a citar, mas é um trabalho voluntário. todo mundo trabalha voluntário e, assim, todo mundo se dispõe de um pouco de tempo ali. São reuniões que são maçantes, são reuniões que você tem que discutir pontos e é bem burocrático. Mas, assim, a gente Sim, precisa hoje de. Fica até um convite para o pessoal que está aí assistindo, que gosta do tema. exato. A gente precisa de pessoas que querem ajudar e que têm conhecimento técnico, que podem contribuir para essas elaborações de norma. Por exemplo, hoje no grupo de trabalho que a gente tem para a norma de telecomunicação, nas reuniões que a gente tem, por exemplo, fornecedores que trazem informação técnica. Eu imagino que na área de incêndio também a gente tenha pessoas que Uhum. podem trazer essas informações para vocês que seriam dados valiosos, né? Então fica também um Sim. convite para a gente tentar trazer essas pessoas para essa área. A LAF Engenharia mandou uma existe ou tem previsão de algum órgão tipo ABS para aprovação de projeto de acordo com as normas de incêndio? Você tem essa informação? Não existe previsão de órgão de aprovação de projeto. Não sei se é no sentido de existir um grupo para fomento disso ou um grupo realmente de projeto prático. Acho que é mais no sentido de projeto prático que ele está perguntando. Mas se for, não existe. E sem previsão. Você, você quer complementar a pergunta para a gente, para essa parte prática mesmo? Deve ser prática, certeza. Tá. Enquanto ele vai escrevendo ali, Kleber, quando dimensionamos uma estrutura de concreto para situação de incêndio, estamos considerando que algumas premissas das ITs serão respeitadas em projeto e execução nos demais projetos complementares, mas nem sempre são cumpridas. Como contornar isso? Há uma margem de segurança também para esses casos, nesses conflitos entre norma versus execução? Kleber, o que que acontece? Realmente essa combinação entre os projetos, né, que é o que a gente traz, estrutura elétrica, hidráulica, toda essa combinação, todos deveriam estar dentro das normativas de situação de incêndio. Então, aqui, claro, eu apresentei a parte de estruturas, que é a minha área, mas as demais também deveriam. Não existe, assim, previsto uma folga ali, uma margem de segurança. Claro que tudo já está sendo dimensionado com aqueles coeficientes que a gente considera na engenharia. Claro que a gente já tem ali esses coeficientes de segurança, mas não existe um adicional no sentido de garantir que o meu sistema está dimensionado para incêndio, então eu vou colocar uma folga para caso o outro sistema não esteja sendo verificado. O que eu gosto de fazer é solicitar que o projetista da outra modalidade forneça as informações que ele utilizou no dimensionamento à situação de incêndio, tá? Então, é mais uma questão de diálogo mesmo. Assim como a gente faz compatibilização de estrutura com arquitetura, a gente tem que fazer pensando na questão de incêndio também, tá? Então, acaba sendo dessa forma, não existe vou deixar um coeficiente porque os outros sistemas talvez não sejam dimensionados para. Às vezes, o sistema mesmo de elétrica é muitíssimo importante dele estar sendo dimensionado para uma situação de incêndio. Muitos dos acidentes que eu apresentei aqui foram por falhas no sistema de elétrica. Teve um curto-circuito e deu-se início ao incêndio, que é uma das maiores causas de incêndio, curto-circuito. Quando a gente pensa ali, por exemplo, no Wilton Paz, o Wilton Paz ele era uma edificação que estava sem uso, né? Ela estava sem uso real da edificação, ela estava sendo ocupada por pessoas que invadiram a edificação, fizeram uso ali da rede elétrica de forma incorreta, ligaram diversos equipamentos numa mesma tomada, teve um curto-circuito, existiu uma carga material ali dentro de lixo, de móveis, de etc.
que fizeram com que o incêndio se propagasse ainda mais, mas foi de início por uma falha no sistema elétrico. Então, ali a gente vê a necessidade de ter, sim, uma verificação de todos os sistemas. Tá? Então, precisa ter o diálogo, mas não é uma coisa que é tão prática assim. Ô, André, Oi, é o Anderson, posso né? falar? Isso, Anderson. Claro. Essa norma aí que eu coloquei, ela é nova. Essa semana que eu fiquei sabendo dela, a 17.193, ela trata de usina fotovoltaica em cobertura Certo. de Completa, prédio, esse eu não casa, vi. que não existia, né? Aham. Mas é na parte de incêndio. Aí Ela considera, trouxe. inclusive, situação de incêndio. Não, ela já foi feita para incêndio. Ela é de usina fotovoltaica em instalação de incêndio. Tá, entendi. Porque a norma fotovoltaica, no caso, é outra norma lá de projeto, Aham, execução. sim. Mas aí ela trouxe umas coisas bem interessantes, assim, para todos os profissionais, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Sim, sim. A usina, no caso ali, ela cita que tem que os módulos, para quem não sabe, é onde capta a energia solar e converte em corrente contínua. E ali ela cita que tem que ficar afastado do posto do elevador. Eu achei interessante. Claro, Sim. ali ela não traz números, não traz tipo 4 metros, 5 metros, mas eu acredito que 5 metros seria uma distância bem razoável, né? Sim. E as strings que chamam, que é as linhas ali dos módulos, se elas estão lineares, 16, a cada 16 metros tem que ter um espaçamento no mínimo de 2 metros. Uhum. E De propagação, provavelmente. os cabos que o pessoal joga em cima do telhado, agora eles têm que ter uma proteção mecânica, no caso um eletroduto ou uma canaleta eletrocália, esse tipo de coisa, né? E a outra coisa interessante também é o interruptor, interruptor contra arco. O que é isso? É que na corrente contínua é muito difícil distinguir um arco. Depois que o arco se forma, tu não consegue cortar ele só com um disjuntor. Uhum. Aí agora já tem esse dispositivo, já tinha esse dispositivo na Alemanha, foi criado na Alemanha, só que não tinha normatizado ainda no Brasil. Legal. Inclusive, Legal. quando eles atualizarem a 5410, que é a norma de elétrica, vai estar também esse interruptor. Mas como essa norma saiu primeiro, então ela já está abrindo caminho aí para ser usado esse interruptor. Mas Hum. a princípio é isso. Nossa, essa daí eu não sabia. Eu sei que tem o desenvolvimento ali agora da parte, principalmente pensando na questão do Corpo de Bombeiros, com relação às vagas de estacionamento para carros elétricos. Muito porque eles têm ali uma facilidade, entre aspas, né? Uma propensão à explosão e aí a transmissão a transferência de incêndio de um veículo para outro acaba sendo muito fácil se eles estiverem lado a lado. Então tem agora uma normativa para especificação do espaçamento dessas vagas, que Sim, acaba é porque inviabilizando elas em garagens também. é corrente contínua, depois de ter o arco, é muito difícil extinguir o arco. É, Por isso uhum, tem esses dispositivos agora. exatamente. É um dos casos de pesquisa também, quando é pensando em edificação de estacionamentos, edifício garagem. Agora que carros elétricos estão, né, uma realidade. Antes eles eram, vai existir carro elétrico, e depois, tem um ou outro carro elétrico. Agora é uma realidade, existem. E tem diversas vagas para carros elétricos dentro das edificações ou edifícios garagem. Então, isso também está sendo normatizado, questão de espaçamento e etc. das vagas. Mas muito bem colocado o tópico, obrigada. Andréia, o Daniel mandou no chat aqui pra gente, você até reagiu, mas o Uhum. pessoal que posteriormente vai ver o vídeo, eles não têm Aham, acesso ao chat, então eu vou fazer questão de ler, tá? perfeito. Excelente apresentação para contextualização das normas atuais na área de incêndio, senhorita Andréia. Obrigado. Obrigada, Mais Daniel. outra pessoa te parabenizando aí,
pela excelente representação que você trouxe para a gente. Imagina. Alguém tem mais Obrigada. alguma dúvida para a gente não tomar muito seu tempo, que a gente já estendeu um pouquinho da sua 1 hora aí. Tranquilo. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa no microfone, quiser abrir a câmera, fica à vontade, não se sintam envergonhados, tá? Esse momento aqui, aproveitem, vocês conseguem conversar com a Andrea, tirar dúvidas. Tô achando que meu pai fez pouca pergunta, fez uma só, e ainda nem Qual que é o nossa nome dele? engenharia é ele. Ah, ele? Cadê ele Uhum. fazendo mais perguntas aí pra gente ajudar? Adora Tem que fazer abrir a pergunta. câmera aí, dar um oi pra gente, prestigiar aí. Adora fazer pergunta. Eu tava achando estranho que tinha mandado nenhuma ainda. Como assim? Então, pessoal, muito obrigado, Andréia. Mais uma vez, muito Eu que obrigada agradeço. por fazer esse momento acontecer, por todo esse conteúdo que você trouxe para a gente. Obrigado pela sua disponibilização de tempo. Esse, essa palestra, eu acredito que vai ajudar muita gente com muita informação. Igual eu falei, posteriormente a gente libera ela no YouTube. Assim que o link estiver disponível, eu também mando para você, tá? Perfeito. Legal. E muito, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está aí. E até a próxima. Muito obrigada, Yara, pelo convite, por toda a organização ali da palestra. Obrigado à Bessie também pela organização. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa breve apresentação, né, sobre o cenário brasileiro das normas que regem aqui sistemas construtivos em situação de incêndio. Ficando dúvidas, vocês têm meu contato aqui, meu e-mail, podem entrar em contato. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aí no conhecimento de vocês com relação à área de incêndio, é a área que eu adoro fazer pesquisa, adoro conversar a respeito. E ademais é isso. Muitíssimo obrigada novamente a todos e desejo a todos uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gente, até. Tchau, tchau, Yara. Tchau, tchau.